Sou Lindóia, uma mãe trabalhadora de 28 anos presa em uma vida que parecia mais uma prisão do que um lar. Casada aos 23 anos, esperava encontrar amor e companhia, mas em vez disso me vi nas garras de César e sua mãe autoritária. Nosso filho de apenas 4 anos era a única fonte de alegria em meu mundo sombrio. Vivíamos na casa dos pais de César, uma decisão a qual fui forçada com o pretexto de cuidar da senhora Sebastiana após o falecimento de meu sogro. No início, senti empatia por seu luto, mas logo ficou claro que eu era apenas um peão em seu cruel jogo de tirania doméstica. Cozinhar, limpar e trabalhar nunca eram suficientes. Meus esforços eram recebidos com desprezo, minhas refeições ficavam intactas ou eram duramente criticadas. O refogado está pela metade, zombava a senhora Sebastiana. Faça direito desde o início. Estou ocupada e só posso fazer coisas simples, respondia eu, tentando manter a voz firme. É por isso que odeio quando minha nora me dá responde. Faça do zero então, você é uma boa cozinheira, não é? Me atrevi a replicar uma vez, mas me arrependi. Sua crueldade aumentou com o tempo, passando de palavras duras para um silêncio gelado. Começaram a me ignorar completamente, como se eu fosse um fantasma em minha própria casa. Minha presença, antes subestimada, agora parecia completamente invisível. Passaram-se 5 anos nessa atmosfera sufocante. César e eu completamos 35 e 33 anos, respectivamente. Nosso filho cresceu, mas o ar opressivo da casa não mudou. Minha sogra, agora com 63 anos, parecia se alimentar da minha miséria. Uma noite, voltando para a casa do trabalho, percebi que minha existência não tinha sentido aos olhos deles. Era uma sombra que não era vista nem ouvida. A única voz que me reconhecia era do meu filho. A ideia de perder até esse pequeno reconhecimento era insuportável. Ao chegar em casa, comecei a cozinhar imediatamente, tentando afastar a melancolia. Preparei tofu, frango frito e um refogado de pimentão e carne de porco na esperança de que nossa janta tivesse alguma normalidade. Me traga maionese, ordenou César bruscamente, quebrando seu longo silêncio. Claro, aqui está, respondi, entregando a maionese. Suas primeiras palavras para mim em muito tempo não foram de agradecimento ou de conversa, apenas uma ordem. Foi a gota d'água para minha paciência e tolerância. A noite piorou quando a senhora Sebastiana exigiu: limpe o banheiro, agora. O quê? Agora, fiquei perplexa. Sim, agora, ela insistiu, com a voz carregada de veneno. Eu respondi, incapaz de conter minha frustração. Não diga uma coisa dessas enquanto comemos. É repugnante, assim como seu coração sujo. A discussão não demorou a acontecer, e César interveio, exigindo que eu pedisse desculpas à sua mãe. Mas me recusei e me mantive firme, pela primeira vez em anos. O conflito atingiu seu auge. Naquele momento, uma decisão cristalizou em mim. Eu precisava escapar desse ambiente tóxico, não apenas por mim, mas também pelo meu filho. Me retirei para o meu quarto e minha determinação se fortaleceu. Preenchi os papéis do divórcio e os coloquei diante de César. Sua surpresa foi palpável, mas eu senti apenas uma determinação fria. Vou apresentá-los, declarei com firmeza. Diante da expressão perplexa do meu marido, percebi que finalmente havia saído das sombras. Chegará a hora de recuperar minha vida. Os dias seguintes à minha declaração de divórcio foram um turbilhão de olhares frios e comentários mordazes, mas no meio dessa tempestade, encontrei uma sensação desconhecida de liberdade. Uma noite, enquanto servia o jantar, a senhora Sebastiana olhou para a comida com desdém. Isso que você chama de comida? Até uma criança cozinha melhor, comentou ela. Mordi a língua e me concentrei no sorriso do meu filho. Coma, querido. Esta noite fiz o seu prato favorito, disse para ele. Não, que piadas, zombou a senhora Sebastiana. Só estou tentando preparar um bom jantar para nosso filho, respondi. Não finja ser poderosa. Você é apenas um fardo nesta casa, zombou minha sogra.
A tensão à mesa era palpável. Os esforços de César para menosprezar-me só intensificaram. Então, Lindóia, já pensou em como vai sobreviver depois do divórcio? Você não consegue manter uma casa, muito menos a sua própria vida, desafiou César. Encarei-o nos olhos. Tenho mantido esta família por anos. Não me preocupei em cuidar de mim mesma ou do nosso filho, afirmei. A senhora Sebastiana zombou. Nós nos viraremos. Não precisamos do seu dinheiro por pena. Mas o silêncio de César disse tudo. Ele sabia a verdade. Sem meus rendimentos, estariam em uma situação desesperadora. Nos dias seguintes, seu comportamento se tornou cada vez mais errático. A senhora Sebastiana oscilava entre tentar me convencer a ficar e proferir insultos quando eu não cedia. César, por sua vez, parecia perdido. Sua fachada arrogante desmoronava à medida que a realidade de sua dependência econômica se tornava inegável. Em uma tarde, ouvi uma conversa entre eles que me gelou até os ossos. Ela não pode nos deixar assim. Precisamos do seu dinheiro, disse César. A resposta da senhora Sebastiana foi fria e calculada. Não se preocupe, tenho um plano. Faremos a vida dela tão miserável que ela não terá coragem de ir embora. Escutar suas verdadeiras intenções ao desnudo foi uma revelação. Eles não se preocupavam comigo, nem mesmo com nosso filho. Tudo era uma questão de controle e dinheiro. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, um plano começou a se formar em minha mente. Se queriam uma batalha, eu lhes daria uma, mas não seria com palavras ou discussões insignificantes. Eu lhes atingiria onde mais doía, em seu orgulho e em seus bolsos. Na manhã seguinte, pus meu plano em ação. Entrei em contato com uma advogada que me haviam recomendado muito. Quero o divórcio e não lhes darei nem um centavo a mais do que merecem, disse a ela. Ela sentiu com os olhos brilhando de determinação. Nos asseguraremos disso. Você tem sido o único suporte da família, não é? Vamos tirar proveito disso. À medida que os dias passavam, minha determinação aumentava. Comecei a documentar tudo, os insultos, a manipulação financeira, até os menores agravos. Era hora de mudar o jogo e fazê-los enfrentar as consequências de seus atos. E à medida que construía meu caso, uma sensação de empoderamento me invadia. Pela primeira vez em anos, senti que controlava meu próprio destino. As sombras do descontentamento se dissipavam aos poucos, dando lugar a um novo amanhecer. À medida que o processo de divórcio se iniciava, o ambiente em casa se tornava cada vez mais tóxico. No entanto, a cada dia que passava, minha sensação de medo diminuía, substituída por uma determinação férrea. Uma noite, a senhora Sebastiana tentou uma tática diferente. Lindóia, querida, por que não esquecemos toda essa situação desagradável? Você sabe que somos família, disse ela. Suas palavras destilavam em sinceridade. Não se trata assim a família, como você me tratou, disse eu. César, que estava observando em silêncios, ombou. Agora você se faz de vítima. Não é tão inocente como pretende ser. Senti uma onda de raiva, mas mantive a calma. Não estou brincando, César. Só não estou mais disposta a ser seu bode expiatório. A conversa girou, como costumava acontecer, para as finanças. Você acha que pode levar nosso filho e ir embora? Como vai se sustentar? Desafiou César. Sorri, confiante. Tenho sustentado esta família por anos. Acho que vou me virar, disse eu. A expressão da senhora Sebastiana se torceu em desdém. Você não é nada sem nós. Voltará rastejando, disse ela. Mas suas palavras já não tinham poder sobre mim. Eu sabia o que valia e conhecia a verdade. No dia seguinte, me reuni novamente com minha advogada. Ela expôs claramente a estratégia. Exporemos sua dependência financeira dele. Será crucial na batalha pela custódia e pela divisão de bens. Concordei, sentindo uma sensação de reivindicação. A lei estava do meu lado e eu estava disposta a me defender. Em casa, a tensão atingiu o ponto de ebulição.
Os esforços da senhora Sebastiana para minar-me tornaram-se mais desesperados. Acha que é muito esperta, mas não passa de uma mulher de coração frio que abandona sua família, disse ela numa noite. Olhei nos olhos dela e disse: não, sou uma mulher que finalmente está se defendendo, disse eu. César interveio com uma voz carregada de veneno. Você vai se arrepender. Não conseguirá sobreviver sem mim. Mas suas ameaças caíram em ouvidos moucos. Eu estava cansada de ser intimidada. Com o passar dos dias, intensifiquei meus preparativos para a batalha judicial. Reuni registros financeiros, gravei seus comentários abusivos e compilei provas de sua negligência. Uma tarde, enquanto organizava meus documentos, meu filho se aproximou de mim. Mamãe, vamos ficar bem? Perguntou ele, com voz pequena e insegura. Eu o abracei, sentindo uma onda de proteção. Sim, querido, vamos ficar bem. Vamos sair daqui e começar uma vida nova e feliz, só nós dois. Seus braços me envolveram com força. Naquele momento, soube que estava tomando a decisão certa. O dia da audiência se aproximava, e com ele uma sensação iminente de liberdade. Estava pronta para enfrentar César e a senhora Sebastiana. Estava pronta para pôr fim ao seu reinado de terror e abuso emocional. Estava determinada a recuperar minha vida e dar a meu filho a paz e a felicidade que ele merecia. Era hora de justiça, e eu estava decidida que fosse feita. O dia da audiência chegou, um dia que aguardei com uma mistura de medo e determinação. Sentada diante de César e da senhora Sebastiana no tribunal, senti uma sensação de surrealismo. Era o momento da virada. O processo começou com uma fria formalidade. O advogado de César o apresentou como um esposo e pai devoto que lutava contra o peso de acusações falsas. A senhora Sebastiana interpretou o papel de uma sogra aflita, vítima de uma nora ingrata, mas sua atuação foi transparente e suas mentiras frágeis. Quando chegou minha vez, falei claramente, com voz firme. Tenho sido a única provedora desta família. Durante anos, o emprego do meu marido e a manipulação de sua mãe têm sido fontes constantes de tensão. César interveio com a voz tingida de falso pesar. Lindóia, como pode dizer essas coisas? Sempre te apoiei. Voltei-me para ele com o olhar firme. O apoio vai além das palavras, César. Trata-se de ações, e suas ações não têm demonstrado nada além de egoísmo e crueldade. O juiz me ouviu atentamente enquanto eu apresentava minhas provas, registros financeiros, gravações de seus abusos verbais e testemunhos de vizinhos que testemunharam seu comportamento. A verdade era inegável. À medida que as provas se acumulavam, a fachada de César começou a se desfazer e a compostura da senhora Sebastiana se desfez. Sua máscara de inocência desapareceu. Na sala, reinava o silêncio e a tensão. Então veio a revelação que selou seu destino. Meu advogado apresentou fotos e documentos que comprovavam a infidelidade de César e o relacionamento ilícito da senhora Sebastiana com um vizinho rico, o senhor Reis. A sala do tribunal explodiu em murmúrios quando as imagens que os mostravam em posições comprometedoras foram exibidas. Seu engano tinha sido exposto. O rosto de César ficou pálido e seus olhos se arregalaram. A expressão da senhora Sebastiana se transformou em fúria e suas mãos tremeram. Invadiram nossa intimidade, gritou ela com voz estridente. Eu a olhei com voz tranquila, mas firme e disse: não expus a verdade, é apenas a verdade que ambos têm escondido por tempo demais. O juiz chamou a ordem, mas o estrago já estava feito. Sua credibilidade estava destruída e suas mentiras foram expostas à dura luz da sala. Quando a audiência chegou ao fim, o veredicto do juiz foi claro. Concedeu-me a custódia completa de nosso filho e ordenou uma divisão justa dos bens. César e a senhora Sebastiana ficaram com pouco mais do que suas reputações destroçadas. Ao sair do tribunal, senti um peso sendo tirado dos meus ombros. Os anos de manipulação e abuso emocional tinham finalmente acabado. Enfrentei meus opressores e saí vitoriosa.
Mas o momento mais doce veio quando meu filho correu para os meus braços fora do tribunal, com o rosto radiante de alívio e felicidade. Conseguimos, mamãe, disse ele, com a voz cheia de alegria. Enquanto nos afastávamos e a promessa de um futuro melhor se aproximava, soube que o melhor ainda estava por vir. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído e descobriu através do policial que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no... Antes de nos casarmos, minha esposa e eu saímos juntos por um par de anos. Depois, sem motivo aparente, ela quis ver outras pessoas e talvez voltar mais tarde. Eu estava arrasado e mergulhei no meu trabalho em vez de enfrentar isso. Um ano depois, o cara com quem ela me trocou a enganou e terminaram. Ela entrou em contato comigo, mas me recusei a falar com ela. Ela voltou com ele e ficaram juntos por mais alguns meses, mas ele a enganou novamente. Desta vez, se separaram definitivamente, e ela tentou me contatar novamente. Pela segunda vez, recusei-me a falar com ela. Ela me magoou profundamente, e eu não conseguia esquecer. Ela passou para outro cara, e ficaram juntos por alguns meses antes dele começar a ser bastante violento com ela, deixando-a com hematomas. Desgraçadamente, fui a uma festa, acabei bêbado e de alguma forma, ela e eu voltamos a ficar juntos. Não estou dizendo que tudo voltou ao normal, longe disso. Ainda a amava, mas tenho que admitir que não confiava nela, com boa razão. Saímos durante mais de um ano após nos casarmos, e ela se mudou para minha casa. Meus avós me deram a casa quando me formei na universidade. Era pequena, mas era minha, afastada cerca de 10 quilômetros da cidade, em uma antiga estrada poeirenta. Era perfeita para mim. Ambos decidimos esperar pelo menos 3 anos antes de começar a ter filhos. Nosso casamento foi perfeito nos primeiros 2 anos, e eu poderia jurar que estávamos bem. Então, aconteceu de novo, mas, em vez de me deixar, ela trouxe alguém mais, sem a minha aprovação, o que tenho certeza de que ela sabia. Era dia dos namorados. Saí do trabalho depois do meio-dia, comprei flores e um cartão bonito e fui para casa, para encontrar um carro estacionado lá que eu conhecia. Reconheci porque era o mesmo carro que seu antigo namorado dirigia, por quem ela me deixou. Estacionei a certa distância de casa e caminhei o resto do caminho. A porta da frente estava trancada, compreensivelmente, então dei a volta por trás, onde tínhamos uma chave escondida. Entrei pela porta dos fundos, que dava para a cozinha, e desci pelo corredor. Depois de me certificar de que não havia ninguém na sala de estar, ouvi sons antes de abrir a porta. Abri a porta o suficiente para olhar e me certificar de que era minha esposa. Posso ver algo que der que eu vá me arrepender para sempre, pensei. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Lá estava ela, deitada de costas sob os lençóis, com alguém entre as pernas. Minha esposa, jovem, magra e cheia de amor por outra pessoa. Nunca passou pela minha cabeça machucá-los. Queria que saíssem da minha vida. Vê-la oferecer tudo o que era meu para outra pessoa foi doloroso além do que eu podia imaginar. Tive que interromper a festa e entrar. Ela me viu primeiro e se cobriu com os lençóis. Diógenes saltou da cama enquanto começava a se vestir. Eu apenas observava em silêncio. Quando ele terminou de se vestir, olhou para mim, confuso, e depois para a cama. Olhei para ele como se fosse idiota e disse: "Levantem-se e vão embora daqui imediatamente." Ela começou a gritar quando tudo acabou. Eu a arrastei para fora da cama à força, vestia com a roupa que já tinha usado naquele dia, e ele a tirou de casa. Ela gritava muito. Diógenes voltou para a cidade com seus pais. Vi o segurlourado à força no carro enquanto se afastavam. Foi só alguns dias depois que descobri que ela não voltaria para casa. Ele a levou para a casa dos pais dele.
Ela tinha ligado tanto para o telefone de casa quanto para o meu, que finalmente desconectei o telefone de casa e mudei o número no meu telefone. Eu não tinha nada a dizer a ela. Alguns dias depois de deixar suas coisas na casa de Diógenes, os pais dela vieram até minha casa. Laura estava no carro também, mas eu disse ao pai dela, quando chegaram à porta, que se ela saísse do carro, todos deveriam ir embora. Depois, os dois pais entraram primeiro e se desculparam por ela, mas eu disse que não era culpa deles. Eles queriam saber o que podiam fazer para melhorar a situação, para nos ajudar a superar isso. Pela reação deles à minha resposta, adivinhei que nunca lhes ocorreu nada. Disse a eles que não podiam fazer nada. Laura havia traído a minha confiança, e eu não tinha nenhum desejo de tê-la de volta em minha vida. Ela me traiu na minha cama, e terminamos. Contei tudo isso com voz tranquila e firme, deixado pouco espaço para discussão. Depois, contei tudo desde que começamos a sair e como ela havia agido antes. Isso os surpreendeu. A mãe de Laura tentou explicar o quanto devastada ela estava. Isso me fez soltar uma risada. Disse a eles que ela não estava nem perto de tão devastada quanto eu. Eles entenderam, mas eu não era o único que perdia a mulher com quem planejava ter filhos, criá-los e envelhecer com nossos netos ao redor. Durante tudo isso, eu chorava, e eles também, mas deixei claro que não era algo que pudesse ser consertado. Laura precisava seguir em frente. Mencionei o nome de Diógenes, o que me rendeu um olhar sujo da minha ex-sogra, que me fez entender que Laura jurou que nunca mais olharia para Diógenes, muito menos o tomaria como seu homem. Claro que era tarde demais. Ela já havia escolhido Diógenes sobre mim, e assim ficou. Quando eles foram embora, me fizeram prometer que continuaria em contato telefônico com eles. Estavam preocupados com Laura. Isso só me fez balançar a cabeça em decepção e murmurar o quão difícil era para ela. Acho que foi na semana seguinte que Anacleto, o pai de Laura, ligou e perguntou se eu falaria com Laura, mas me recusei. Ela não havia comido desde que a expulsei, ou pelo menos muito pouco. Ela não era uma garota grande, e tão magra como estava, havia pouco peso para perder. Anacleto e sua esposa me suplicaram, algo mais doloroso para mim do que para eles. Eles estavam preocupados que ela pudesse se machucar. Na semana seguinte, eu a servi com os papéis que havia preparado. Cada um tirou do casamento o que contribuiu, que era muito pouco, mas ofereci metade de nossas economias, o que era considerável para dois jovens, quase 30 mil desde antes de nos casarmos. Quando Anacleto me ligou novamente, chorava tão alto quanto Laura quando Diógenes a arrastou para fora de minha casa. Ele pediu para eu colocar em espera e nos dar a ambos a chance de nos acalmar. Disse que sua esposa e Laura estavam ainda mais devastadas, e Laura havia começado a vomitar no momento em que foi servida e ainda não havia comido. Acabaram chamando uma ambulância e a internaram no hospital. Depois de desligar, deixei a cidade, simplesmente fui embora. Renunciei ao meu emprego, dei poderes aos meus pais para tomarem todas as minhas decisões e também aluguei minha casa. Depois, parti. O primeiro ano, passei trabalhando em um barco pesqueiro. Durante esse tempo, não contatei ninguém. No segundo ano, estava trabalhando em outro barco pesqueiro, capturando atum. Os próximos 3 anos, passei trabalhando nos campos petrolíferos. Em 5 anos, sem gastar dinheiro e depositando tudo no banco, fiz uma grande soma de dinheiro, que aumentou ainda mais ao investir sabiamente, algo que meu empregador anterior nos oferecia a todos. Não é que eu fosse incrivelmente rico, mas tinha dinheiro suficiente para me aposentar. Se eu vivesse com 50 mil reais por ano, continuaria aumentando meus investimentos, não gastando tudo. Também tinha interesse parcial em um par de poços petrolíferos, 3 poços de gás natural e meia frota pequena de barcos atuneiros. O rendimento anual apenas dos poços estava bom. Tivemos um acidente prévio que me fez questionar minha mortalidade, e acabei renunciando e voltando para minha cidade. Meus pais ficaram surpresos quando apareci na porta deles uma noite.
Nossas conversas haviam sido limitadas. Não queria que me lembrassem do que havia perdido, mas meu retorno para casa foi fantástico. Na manhã seguinte, eles ligaram para toda a nossa família, e uma grande festa foi planejada para o sábado seguinte. Me atualizaram sobre Laura depois que parti. Ela teve que ser hospitalizada por um bom tempo. Se recusava a comer, e acabou cortando os pulsos na tentativa de tirar a própria vida. Depois de algumas provas, descobriram que era porque ela estava grávida. Anacleto e sua esposa entraram em contato com meus pais na esperança de entrar em contato comigo e me informar que eu seria pai. Aparentemente, para forçar uma reconciliação. No entanto, meu pai, após informá-los de que não podiam entrar em contato comigo e que eu havia deixado a cidade, pediu a Anacleto da maneira mais gentil possível um teste de DNA dos avós. Após o nascimento, quando foi seguro o suficiente, fizeram o teste e descobriram que ele não era o pai. Anacleto e sua esposa ficaram quase em choque. Laura se recusou a pegar metade do dinheiro que ainda estava no banco. Depois que o bebê nasceu, tinha uma cabeça cheia de cabelo preto, exatamente como Diógenes. Ele assumiu a responsabilidade e se casou com Laura. Eles estavam casados há quase 4 anos e tinham mais 2 filhos. Viviam em sua própria casa, e ele estava ganhando um bom salário. Laura ficava em casa com as crianças, e nas poucas vezes que meus pais a viram, parecia estar razoavelmente feliz. Na festa, fiquei surpreso ao ver Anacleto e Laura. Eles foram convidados pelos meus pais e queriam me ver. Tive uma boa conversa com ambos. Disseram que Laura estava feliz o suficiente com seus filhos, mas não tanto com Diógenes. Ele ainda estava atraindo, simplesmente não conseguia se manter fiel, e havia lhe trazido algumas surpresas. Parecia que ela não ia deixar Diógenes. Afinal, tal como havia dito a seus pais, quem mais a aceitaria? Ambos ficaram felizes em ouvir como as coisas estavam indo bem para mim, embora não tenha mencionado que, pelos nossos padrões, eu era rico. Não rico, apenas bem acomodado. Eles ficaram tristes, e ambos admitiram que gostariam de continuar sendo meus sogros. Vi Laura um dia enquanto estava sentado em uma cafeteria local, comendo um sanduíche e uma bebida enquanto fazia negócios online. Ela tinha seus 3 filhos com ela e pareceu surpresa quando levantei os olhos e nos olhamos nos olhos. Eu não estava mais com raiva, tinha deixado isso para trás. Ela se aproximou de mim, como um servo prestes a fugir, e quando não reagi negativamente, ela aceitou o assento que ofereci. Tivemos uma boa conversa, mas quando ela tentou se explicar e se desculpar, eu disse que de forma alguma. Eu não queria ouvir. Ela tentou algumas vezes mais, até que ameaçou se levantar e ir embora. Depois disso, tivemos um bom almoço, que eu paguei. Seus filhos foram simpáticos, e o mais velho, um menino, estava sentado no meu colo. Quando terminamos, em um momento, ela olhou para Miguel sentado no meu colo e começou a chorar, dizendo que ele deveria ter sido meu filho e que esta deveria ter sido nossa vida juntos. Eu apenas sorri e disse que sempre havia sonhado o mesmo. Com minhas palavras, ela se levantou, pegou seus filhos e a bolsa de fraldas, e quase correu para a porta. Foi engraçado. 1 ano depois, eu estava casado. Casei-me com a inquilina que morava em minha casa. Meus pais me pediram para conversar com ela sobre se mudar, e de alguma forma, no final, a deixei lá. Ela era uma estudante universitária, e meus pais tinham fixado o aluguel suficientemente baixo para que ela pudesse pagá-lo, e não tinha para onde mais ir. Começamos a namorar, e depois de alguns meses, percebemos que era amor verdadeiro. Não pedi um acordo pré-nupcial. Talvez devesse, mas não o fiz. Você vê, Joyce não sabia que estava casada com um homem rico. Eu não era o mais rico, mas também não estava quebrado. Tinha coisas em andando financeiramente. Ela achava que apenas estava pulando de um emprego para outro por todo o país e não tinha nada a mostrar.
Eu ainda estava morando com meus pais, mesmo depois de estar casado há alguns meses, e nem sequer estava procurando trabalho. Finalmente, ela veio até mim com um olhar preocupado, me perguntando se eu estava planejando isso. Sua maior preocupação era que eu pudesse conseguir um emprego de longo prazo, deixando-a sozinha por longos períodos. Eu me diverti quando a sentei e comecei a explicar. Eu tinha economizado um pouco de dinheiro que pensei que poderíamos viver com ele. Claro, ela estava preocupada com o que faríamos quando acabasse. Ela tinha seu certificado de ensino, mas não tinha encontrado um emprego por perto. Todos os que ela encontrava implicavam que nos mudaríamos para longe. A expressão em seu rosto foi impagável quando peguei um pedaço de papel e escrevi um número, e então o virei de cabeça para baixo. Ela não tinha visto o que era, e perguntou o que eu estava fazendo. Depois de dizer a ela que era quantia na minha conta corrente, e que eu pensava que nos sustentaria por um tempo, ela perguntou timidamente se podia ver. Eu hesitei um pouco, agindo como se estivesse preocupado, e então passei para ela. Ela o virou lentamente, olhando para mim, surpresa. Ela estava emocionada por saber que tinha essa quantia na minha conta corrente. Embora nossa casa fosse pequena, pelo menos não tínhamos uma hipoteca. E embora eu ainda não tivesse um carro ou caminhonete, seu carro pequeno era suficiente. Saímos para comemorar. A preocupação que ela sentia se dissipou de seus ombros. Uma semana depois, ela estava me esperando quando entrei do trabalho no jardim atrás da casa. Depois que me chamou, ela verificou a conta e me pediu para entrar em contato com o banco, dizendo que alguém tinha depositado dinheiro em nossa conta por engano. Quando ri, ela pareceu confusa. Quando lhe disse que era um depósito automático, já que era o primeiro dia do mês, ela parecia ainda mais confusa. Deixei-a e saí para dar um passeio, dizendo que precisava estar sozinha. Quando voltei, ela me encontrou de volta no jardim, e sentou. Ela me observou por um tempo e, finalmente, me sentei e a olhei bem. Pude ver que ela ainda estava em choque. Naquela noite, saímos para jantar. Quando nos sentamos, vi Diógenes, Laura e seus filhos do outro lado da sala. Ambos nos viram. Não sabia se sabiam que eu estava casado. Era a primeira vez que Joyce os via a qualquer um dos dois. Joyce olhou quando mencionei eles, mas isso foi tudo. Ela os ignorou depois disso. Sabia quem era minha ex pelas fotos e conhecia a história, mas era a primeira vez que via Laura e tinha um nome associado. Nossa família não era grande, mas nenhum de nós era muito dado a sair, preferindo ficar sozinhos na maior parte do tempo. Antes que nossa comida chegasse, Joyce se levantou e se desculpou para ir ao banheiro. E não foi até que nossa comida chegasse que percebi que Laura não estava sentada com sua família. Isso me preocupou. Joyce não faria nada, mas suponho que ela queria conhecer minha ex. Joyce nunca disse nada, mas parecia um pouco arrogante. Quando ela voltou, olhei e vi Laura sentada com sua família. Parecia que ela tinha estado chorando em apenas alguns minutos. Eles já haviam pago a conta dela, e Diógenes me lançou um olhar sombrio quando passaram por nós para sair. As lágrimas continuavam a correr pelo rosto de Laura quando ela passou por mim sem me reconhecer. Joyce confessou ter visto Laura sair para o banheiro e não pôde resistir a entrar e conversar depois de se apresentar. Ela simplesmente disse a Laura que nunca saberia o que ela tinha perdido. Nada mais foi compartilhado do que foi dito, e eu não me importava em ouvir. Laura era meu passado, Joyce era meu futuro. Durante os anos seguintes, recebemos nossos 2 belos filhos, um menino e uma menina, e enquanto vivíamos na mesma casa, Joyce dirigia o mesmo carro e trabalhava na escola local. Finalmente, enquanto eu dirigia a minha caminhonete usada, que havia comprado, as coisas estavam indo bem para nós, e vivíamos em paz. Mesmo durante os verões, ficávamos em casa para cuidar de nossa pequena casa. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído, e descobriu através do policial, que lhe disse que o amante de Me chamo Lourdes, tenho 32 anos e sou dona de casa. Moro com meu marido, Euclides, e nossa filha de 3 anos, Valentina. No entanto, recentemente, o pai de Euclides faleceu. Euclides disse que deixar sua mãe viver sozinha seria injusto, ela deveria morar conosco. Fomos obrigados a nos mudar para a casa dos nossos sogros. O lugar está cercado por pomares, o que proporciona um ambiente natural adequado para criar Valentina. No entanto, a casa é bastante antiga e precisa de reparos em várias áreas. Apesar de ter apenas 65 anos, a mãe de Euclides insiste que pode viver sozinha sem problemas de saúde. No entanto, Euclides insiste em mudar para a casa dos pais. Antes que percebêssemos, a irmã de Euclides, Vivian, também decidiu viver lá, dizendo que não seria certo deixar o cuidado da mãe apenas nas mãos de Euclides. Eu também vou morar aqui, declarou Vivian. No início, Vivian havia falado sobre cuidar da mãe, mas na realidade, ela não contribuía em nada com as tarefas domésticas, tudo ficava para mim. Vivian trabalha meio período, se divorciou e morava sozinha até então. Ela queria voltar para a casa dos pais, mas aparentemente seu pai não permitiu em vida. Segundo sua mãe, a infidelidade de Vivian provocou o divórcio e seu pai, zangado, proibiu-a de voltar para a casa da família. Agora que seu pai faleceu, Vivian finalmente voltou, independentemente de Euclides e eu morarmos lá. Provavelmente, sua intenção era cuidar da mãe, mas com nossa presença, ela me deixa confortavelmente com as tarefas domésticas. Vivian pensava que, só com a renda de meio período, poderia pagar o aluguel, mas morar com os sogros significava que não havia aluguel, e talvez Euclides cobrisse as despesas como comida. Vivian, que havia se mudado rapidamente, logo exigiu: como meu salário de meio período é baixo, Euclides também vai cuidar das minhas despesas de sustento, e eu vou cuidar das tarefas domésticas, então tudo ficará bem. No entanto, ela mal fazia as tarefas domésticas, limpando a entrada de vez em quando. Euclides parecia incapaz de lidar com Vivian, ele não reclamava nem pedia que ela se responsabilizasse pelas despesas de sustento. Em vez disso, a sogra usava sua pensão para cobrir as despesas de Vivian. Eu não podia concordar com isso, então disse à sogra: você não precisa pagar, vamos nos virar com o salário de Euclides. Mas ela respondeu: não se preocupe, estou usando a pensão do meu falecido marido, então está tudo bem. A bondosa sogra simplesmente sorriu. A sogra, que era realmente gentil e submissa, permitia que Euclides e Vivian fizessem o que quisessem. Euclides, mesmo antes de se mudar, mal cuidava de Valentina e depois da mudança, parou de ajudar a cuidar das crianças. Nos feriados, ele saía e deixava Valentina sem brincar, a sogra o substituía. Então Valentina não se sentia sozinha, mas eu estava preocupada com seus sentimentos em relação a Euclides. Mesmo nos dias úteis, depois do trabalho, ele ia beber com Vivian, o que reduzia o tempo que Valentina passava com ele. Eu estava preocupada com seu relacionamento e também com sua economia. Devido às suas saídas frequentes, Vivian recentemente parou de ir ao trabalho meio período e dorme até o meio-dia todos os dias. Depois sai para beber com Euclides à noite. Isso não afeta nossa economia doméstica, já que ela não contribui, mas a ideia de Euclides pagar todas as bebidas me assusta. Se Euclides, que não ganha muito, também cobrir a parte de Vivian, seu salário se esgotará rapidamente. Sentindo-me inquieta, decidi organizar uma festa de aniversário para Valentina como distração, já que seu aniversário estava chegando. Valentina e minha sogra estavam encantadas, mas Euclides não estava muito animado. Ele disse: sério, precisamos mesmo fazer uma festa de aniversário agora? Vivian também não concordou. Os aniversários são todo ano, não precisa fazer um alvoroço. Eu estava chateada porque Euclides estava ocioso pela casa.
Perguntei a ele se estava livre para ir às compras, e ele concordou relutantemente. Vendo isso, Vivian disse: também estou entediada em casa, vou com Euclides. Depois de algumas horas, Euclides ligou para meu smartphone, mas eu estava cozinhando e não pude atender. Valentina sempre quis usar o smartphone, ela o levou para minha sogra e começou a mexer nele. Minha sogra tentou atender apressadamente. Valentina acidentalmente ligou o alto-falante e pareceu que estavam respondendo à ligação. Corri até eles, e Euclides, pensando que o smartphone estava com defeito e não conectado, começou a falar com Vivian do outro lado. Lourdes não atende ao telefone, o dinheiro que nos deu não é suficiente. Parecia que pensou que a ligação tinha caído, e Vivian respondeu como de costume. Ela disse: falando de dinheiro, deveríamos seguir aquele plano sobre o qual falamos antes. Já gastamos a herança do papai, agora é a vez da mamãe partir para o outro mundo. Não fiquei surpresa com uma afirmação tão crua, mas minha sogra usou tranquilamente a função de gravação do smartphone para documentar a conversa de Euclides e Vivian. Euclides disse: como vamos fazer parecer um acidente? Empurrando-a pelas escadas ou algo assim. Pensei que tais declarações extremas não eram adequadas para os ouvidos das crianças, então levei Valentina para a cozinha. Minha sogra ouvia a conversa com uma expressão grave e ignorante. Vivian disse: não seria melhor se ela fosse atropelada por um carro? Se for um carro, também podemos contratar um seguro de automóveis. Não nos enganemos, ela falava desse plano assustador com despreocupação, rindo. No final, a conversa mudou de assunto, então minha sogra parou a gravação e encerrou a ligação, mas estava vermelha de raiva, em marcante contraste com seu comportamento habitualmente tranquilo. Senti raiva, mas mais do que isso, não sabia como confrontar Euclides e Vivian quando voltassem. Cogitar tirar a vida de sua própria mãe me deixava muito assustada para me relacionar com eles como de costume, e a ideia de viver com pessoas assim me enchia de ansiedade. Parecia que eu tinha ficado pálida sem perceber. Mamãe, o que aconteceu? Você está com o rosto branco, Valentina me apontou, assustada. Forcei um sorriso, mas comecei a pensar que seria melhor sair dessa casa pelo bem de Valentina. Imediatamente entrei em contato com a polícia, mas me disseram que as provas eram muito fracas para estabelecer um caso de tentativa de assassinato. Eles não levaram a sério, disseram que era um assunto doméstico. Minha sogra pareceu entender meus pensamentos. Deixe o resto comigo, Laura. Você e sua filha devem sair daqui. Então comece a se preparar para sair, ela disse com severidade. Embora seu rosto tenha recuperado sua expressão amável, o tom de minha sogra era severo. Seguindo as instruções dela, comecei a fazer as malas para sair da casa dos meus sogros. E meu aniversário, mamãe, Valentina me perguntou com uma expressão triste. Então a tranquilizei. Vamos celebrar com seus avós na casa da mamãe, porque eles também querem comemorar com você. Falei convencida de que meus pais também queriam comemorar. Valentina pareceu aliviada. Depois de um tempo, Euclides e Vivian, que não sabiam de nada, voltaram. Não comprei nada porque não havia dinheiro suficiente, gritou Euclides, irritado. Foi uma viagem em vão, mas você ainda me deve pelo meu tempo. Minha taxa por hora é alta, então você me deve dinheiro, completou ele. Minha sogra disse: deixe de dizer bobagens e sente-se. Tenho algo para dizer a vocês. Enquanto elas sorriam e brincavam, minha sogra ordenou com severidade: sente-se e cale-se. Ela parecia realmente irritada, e gritou com Euclides e Vivian com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Euclides e Vivian, percebendo que algo estava errado, sentaram-se tranquilamente na frente dela. Então minha sogra me chamou. Lourdes, por favor, acompanhe-nos nesta conversa. E você poderia me emprestar seu smartphone. Deixei Valentina brincar sozinha e me sentei ao lado de minha sogra, configurando meu smartphone para reproduzir imediatamente a gravação da conversa de Euclides e Vivian.
Euclides e Vivian, ignorantes de que sua conversa tinha sido gravada, pareciam satisfeitos, mas quando ouviram suas próprias palavras no meu smartphone, ficaram tão surpresos que quase se assustaram. Por que você gravou isso? Quando você instalou um microfone, Euclides levantou-se, fazendo um escândalo. Vivian, com os olhos bem abertos, disse: essa não é a conversa que tivemos quando fomos às compras, ela gritou. Minha sogra disse. Valentina atendeu ao telefonema de Euclides. Mas você achou que a ligação tinha caído. Mas não, a ligação estava conectada o tempo todo, então pude gravar toda sua conspiração para enviar sua própria mãe para o além sob a aparência de um acidente. Isso não parece muito dramático? E o que dizer de levar uma vida tão degenerada? Euclides, você volta para casa todas as noites depois de beber e joga todas as tarefas domésticas e o cuidado das crianças para Lourdes e Vivian. Você abandonou seu trabalho meio período, preguiçosamente sem trabalhar. Minha sogra expôs suas más ações e continuou repreendendo-os sem desculpas. Nunca passou pela minha cabeça fazer algo assim com a mamãe. Foi o Euclides quem sugeriu que parecesse um acidente, e eu tentei impedi-lo. Euclides é o malvado, ela disse, culpando. Euclides, apontando para Vivian, disse: foi você quem deu o plano. Eu não concordei, mas você insistiu tanto que aceitei relutantemente. Você é a má. Eles começaram a se culpar mutuamente, e tanto minha sogra quanto eu suspiramos consternados. Não quero que as coisas saiam como vocês querem. Vou fazer com que Lourdes e Valentina também saiam daqui, ela disse com frieza. Euclides e Vivian, que estavam se recriminando instantes atrás, de repente se mostraram felizes. Euclides exclamou com alegria: uau, mamãe, Lourdes e Valentina estão indo embora. Então esta casa é minha. Vivian respondeu com um sorriso: do que você está falando? A metade é minha. Depois que seu plano de matar a mãe foi descoberto e temeram o quanto seriam repreendidos, os dois ficaram extasiados com o anúncio inesperado. Parecia que não se importavam que eu voltasse para a casa dos meus pais. Quando deixei o barulhento Euclides para trás e tirei Valentina da casa dos meus sogros, minha sogra parecia triste por se separar de Valentina. Não se esqueça da sua avó, ela disse com lágrimas nos olhos. Valentina, que ainda não entendia completamente a situação, perguntou: a vovó também vai para algum lugar? Tranquilizei minha sogra dizendo: não se preocupe. Quando as coisas se acalmarem, trarei Valentina para te visitar. Mas algo me preocupava. Então perguntei à minha sogra: é realmente certo entregar esta casa para Euclides e sua irmã? Eles estavam planejando algo terrível, não é? Para minha pergunta irada, minha sogra respondeu com um sorriso: esta área é de zoneamento urbano. Então, eles não podem vender o terreno assim. E a casa não é habitável sem reparos. Eu não me importo de ceder a casa e o terreno para esses dois. O imposto sobre propriedade é alto e tem sido um problema. Eles é que vão se arrepender quando descobrirem. Quando voltei para a casa dos meus pais para pegar o resto das minhas coisas, Euclides gritou: você sabia que esse terreno não pode ser vendida? O corretor me disse que não pode ser convertida em terreno residencial, então não pode ser vendida. Então, não podemos conseguir dinheiro. Euclides e Vivian começaram a gritar: tudo é culpa sua, Lourdes. Isso aconteceu porque você nos convidou para ir às compras. Seus rostos passaram da alegria para o choro. Além disso, no dia em que saímos, o vento estava tão forte que arrancou parte do telhado e a casa ficou inabitável. Os dois, agora sem uma mãe de confiança para recorrer para as reparações, estavam desamparados. Você não pode tratar sua família com tanto desprezo e ainda receber uma herança. Assuma os problemas que você causou, eu disse, e então apresentei os papéis do divórcio a Euclides e o fiz assinar. Depois, Euclides e Vivian tiveram que viver na casa destruída enquanto pagavam suas dívidas.
Eles tinham acumulado dívidas, acreditando que herdariam uma grande quantia da minha sogra, e parecia impossível administrar sozinhos os rendimentos de Euclides, especialmente porque Vivian aparentemente não tinha intenção de trabalhar desde a casa destruída. O eco das brigas era ouvido quando voltei para a casa dos meus pais. Fui chamada pela empresa onde trabalhava antes de dar à luz e comecei a trabalhar de novo com meus pais. Cuidando de Valentina, pude trabalhar tranquilamente. Minha sogra entrou em contato, então Valentina e eu fomos visitá-la. Valentina sentia falta da avó, mas não mencionou que não via Euclides, o que me fez perceber que ela realmente observa de perto os adultos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi abandonada no hospital por seu marido e sua sogra, mas teve sua vida mudada através